Você sai do consultório com um pedido de cirurgia. O médico explicou o seu problema, mostrou os exames, falou todo o procedimento, talvez até comentou sobre o prazo, hospital, equipe, risco cirúrgico e o risco de esperar. Na cabeça da família, a cirurgia já começou a existir. Trabalho, acompanhante, transporte, repouso, cuidado com o filho, remédio e autorização começam a entrar na agenda da sua casa. Então aparece a resposta do plano ou a falta dela. A resposta pode vir como negativa escrita, mensagem no aplicativo, fala no telefone ou apenas aquele pedido parado, sem explicação clara, enquanto a pessoa escuta que está sob análise. Isso aqui dói muito. O corpo da pessoa está esperando uma decisão, mas a operadora trata aquilo como mais um número, mais um atendimento administrativo. Esse descompasso é uma das coisas que mais me incomodam aqui no direito da saúde. Tempo clínico não é igual a prazo de protocolo. Para o plano, pode ser uma solicitação na fila. É só mais um. Para a família, pode ser dor, risco, piora, medo e uma cirurgia que não pode simplesmente desaparecer no sistema. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado especialista em direito da saúde, e neste vídeo eu quero te ajudar a organizar o seu caso quando o plano nega, atrasa ou empurra a autorização de uma cirurgia que você precisa. Eu não vou te prometer aqui a liberação, a cirurgia é para amanhã. Eu não vou dizer que todo caso aqui é urgente, mas eu vou mostrar como sair da confusão inicial, porque muita gente perde tempo justamente por não saber qual problema está enfrentando. O primeiro erro é discutir sem saber o que aconteceu. Para a família, tudo vira, o plano negou. Eu entendo. Se a cirurgia não foi autorizada, a sensação é essa mesmo, de que foi negado. Mas para decidir o próximo passo, eu preciso separar 3 situações aqui para você. Na negativa, o plano assume uma posição. Ele diz que não vai autorizar, não vai custear ou não reconhece aquilo como uma cobertura obrigatória. São esses 3 cenários. Na pendência, a operadora afirma que falta alguma coisa para concluir a análise, um relatório mais detalhado, código correto, guia ajustada, exame, justificativa do médico ou um documento complementar. No caso da demora do plano, o problema é outro. O pedido fica andando em círculo. Você não recebe um sim, não recebe uma recusa clara e também não recebe uma exigência objetiva. Fica tudo suspenso numa espera que ninguém explica, sabe? Não tem resposta, tá no ar. Percebe como isso aqui importa? Se existe negativa, eu discuto o motivo. Se existe uma pendência, eu verifico se o pedido faz sentido ou se virou uma forma do plano empurrar e enrolar sua cirurgia. Se existe demora, eu preciso documentar a espera e olhar para a urgência médica. O que não dá é você aceitar isso e ficar nesse limbo. Cirurgia não deveria ficar perdida numa frase automática. Cirurgia negada não começa na gritaria, começa na clareza. Foi negativa? Foi uma pendência na documentação? Ou é uma demora do plano de saúde? Agora entra aqui um ponto muito mais prático. Primeira coisa, peça a resposta por escrito. Não basta alguém dizer no telefone que o plano não autorizou. O telefone pode ajudar a entender o motivo, mas costuma evaporar como prova. Você precisa de número de atendimento, a data, qual foi o canal usado e, quando houver recusa, uma justificativa clara. A RN 623 da ANS reforçou essa lógica de atendimento rastreável. Em termos simples, a operadora precisa tratar as solicitações do beneficiário com mais clareza, registro e possibilidade de acompanhamento. Quando a resposta negativa assistencial, ela deve ser reduzida a termo, ou seja, por escrito, e comunicada em linguagem compreensível, para todo mundo entender e com fundamento. Isso aqui não obriga o plano a liberar qualquer cirurgia só porque você pediu por escrito, Não é esse o ponto. Mas impede que você seja jogada num labirinto de frases vagas, lá do saque do atendimento. Resposta clara, ela não vai resolver tudo. A resposta clara, ela permite saber contra o que você deve brigar. Depois da resposta do plano, você deve olhar para o documento mais importante do lado do paciente, o relatório médico. Muita gente chega com um pedido de cirurgia que diz apenas o nome do procedimento. Em situação simples, isso pode bastar para uma rotina administrativa, uma cirurgia bem simples.
Mas quando o plano nega, atrasa ou cria uma pendência, especialmente se há urgência, o relatório precisa contar a história clínica. Ele deve permitir que uma pessoa de fora, qualquer pessoa, entenda qual é o diagnóstico, por que aquela cirurgia foi indicada, o que pode acontecer se houver uma demora, se existe dor relevante, tem risco de agravamento ou uma limitação funcional, internação, a data prevista ou uma tentativa anterior de tratamento. Eu não estou dizendo que o médico precisa escrever como eu, como um advogado. Não precisa. O médico escreve como médico, mas ele precisa mostrar com clareza médica que aquela cirurgia é necessária para o caso, para o seu caso, para o caso de algum parente seu. Existe uma diferença enorme entre eu solicito um procedimento X e o paciente apresenta esse diagnóstico com estes exames, já foi submetido a estas condutas, a estes tratamentos, com a indicação cirúrgica por esse motivo, esse motivo. Os riscos do agravamento são esse e esse. Na câmera, aqui com você pode achar que isso é detalhe. Agora, num processo, na reclamação administrativa e até na conversa com o plano, esse detalhe aqui muda tudo. Você tem um documento sério e é muito mais pesado, ele tem muito mais valor. Aqui entra um pouco da minha história também. Agora eu vou te dizer um pouco da minha história também, porque eu já passei por isso. Minha atuação em direito da saúde não nasceu de uma discussão abstrata sobre contrato. Nasceu da experiência com vulnerabilidade, espera burocrática em um momento sensível que eu estava internado. Eu sei que a espera faz com a nossa cabeça. Eu entendo, eu já vivi isso. Você atualiza o aplicativo, confere mensagem, liga para saber se alguém analisou, tenta entender se o pedido está apurado. Por que esse pedido está parado? Será que é falta de documento? Ou simplesmente porque ninguém quer assumir uma resposta? Por isso eu tenho pouca paciência com resposta vaga quando existe indicação médica séria. O paciente, você não precisa de frase bonita, precisa de clareza. Se eu estivesse numa chamada agora com você, eu pediria para você organizar o caso numa pasta. Vamos organizar junto? Coloque primeiro o pedido médico e o relatório. Depois os exames principais que você tem, que justificam a sua indicação médica. Em seguida, a guia enviada ao plano ou o comprovante de solicitação. Junte a resposta da operadora, os prints do aplicativo, número de atendimento, e-mails e qualquer mensagem do hospital sobre a autorização. Se você já tem uma data provável de cirurgia, internação marcada ou risco de adiamento, isso aqui você também traz para mim, coloca aqui nessa pasta. Eu não estou pedindo uma pasta bonita, bem organizada. Eu estou pedindo uma história compreensível. A pergunta que essa pasta deve responder é: o médico pediu o quê? Por qual motivo? Em qual data? O plano respondeu? Se respondeu, de que forma? Quando a pergunta fica clara, aqui a conversa muda muito. Você deixa de dizer apenas o plano não liberou. Você passa a mostrar que existe uma indicação médica, uma tentativa de autorização, uma resposta ou silêncio da operadora e um risco concreto de perder tempo clínico. O plano conta com a sua confusão, com a confusão da sua família. Quanto mais tudo isso fica solto, em ligação, em print, na ansiedade, menos força o seu caso tem. E onde entra a ANS aqui? A NIP é uma notificação de intermediação preliminar e pode ser útil em muitos conflitos de plano de saúde. Ela formaliza a reclamação, faz a operadora responder dentro de um procedimento administrativo e cria um registro formal do problema. Em casos sem urgência extrema ou quando ainda existe tempo clínico para tentar uma solução administrativa, pode ser um bom passo. Mas eu preciso ser muito claro, a NIP normalmente não funciona. Não é mágica. Se a cirurgia está próxima, se você ou um paciente está internado, se o médico fala em risco de agravamento, se existe dor intensa ou possibilidade de dano relevante com a demora, essa reclamação administrativa não pode virar desculpa para esperar além do necessário. Dependendo do seu caso, a NIP entra em paralelo. Ajuda a documentar ou mostra que a avaliação jurídica precisa ser mais rápida. Não existe resposta única sem olhar os documentos e a urgência. Esse é o tipo de ponto em que eu gosto de ser honesto, porque promessa bonita aqui na internet não vai te ajudar, não opera ninguém. O que protege o paciente é documento,
tempo clínico bem compreendido e decisão responsável. Também é importante você não agir no desespero, tá? Não fique só ligando para o plano, que isso não vai resolver. Não fique aceitando aquela análise indefinitivamente se existe indicação médica e prazo sensível. E outra coisa, não pague o particular no impulso quando houver tempo para avaliar o impacto disso, tá? Eu sei que algumas famílias pagam o atendimento particular, a cirurgia, o médico, porque não conseguem esperar. Às vezes é a única saída prática naquele momento. Mas se existe tempo para orientação, entenda antes os riscos, os documentos e as possibilidades, tá? Não pare de pagar o plano. Ai, pelo amor de Deus, não pare de pagar o plano por revolta. Isso pode criar um outro problema para você. E não mande apenas um print solto para alguém esperando uma resposta segura. Cirurgia negada exige contexto, pedido, relatório, exames, data, resposta, protocolo, contrato, urgência e o histórico. Sem isso tudo aqui, sem isso qualquer opinião fica rasa. Eu quero que você saia desse vídeo com uma frase na sua cabeça. Eu quero que você saia desse vídeo com uma frase na sua cabeça. Tire o caso do limbo, saia dessa névoa, porque o problema do paciente muitas vezes não é só a negativa, é a confusão em torno da negativa. Uma hora dizem que falta documento, em outra resposta é que o pedido continua sob análise. Depois alguém fala que não cobre, o hospital não opera sem autorização, o médico pede urgência, a família fica dividida entre reclamar na ANS, pagar o tratamento por fora, esperar uma avaliação jurídica ou tentar ligar mais uma vez para o saque. Nessa hora, a primeira vitória é você organizar o que é fato, o que o médico pediu, o que foi enviado. Eu preciso ser enfático nisso porque é importante. O plano respondeu assim ou não respondeu? A cirurgia tem esse prazo, o risco de esperar é este. Aqui, ó, o médico já registrou tudo no laudo. A partir daí, o próximo passo pode ser uma avaliação jurídica com mais segurança. Em uma família, uma pessoa pode estar emocionalmente no limite, enquanto uma outra pessoa da família consegue ajudar com essa parte prática e burocrática que eu estou trazendo aqui. Então compartilhe esse vídeo com ela. E se inscreva aqui no canal, porque eu tenho produzido semanalmente conteúdo para quem precisa lidar com o plano de saúde, com o SUS, com o direito do paciente, sem se perder aqui no juridiquês. Eu tento traduzir o máximo para você entender e trazer sempre um caminho prático para você se organizar. E para fechar, cirurgia negada não vai resolver na gritaria. Comece a entender se houve negativa, pendência ou demora. Continua com a resposta por escrito, ganhe força com o seu relatório médico e só depois disso faz sentido decidir se o caminho é entrar na justiça, se é ouvidoria, ANS ou uma combinação de tudo isso. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quando o sistema falha no pior momento de seu ou da sua família, o primeiro passo para recuperar controle é tirar o caso desse limbo e colocar a história organizada no papel. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mande uma mensagem para mim. Aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos, que eu posso fazer essa análise e te ajudar a orientar o seu caso. E eu te vejo no próximo vídeo. E até breve.